Antes, nós, nas duas primeiras aulas, vimos mais algumas motivações e aplicações das equações diferenciais e cabe-nos agora resolvê-las. Por enquanto, só as de primeira ordem. Eu gosto muito desse símbolo aqui do Schultz, porque ele me faz lembrar as principais equações diferenciais de primeira ordem, né? Com essas letras, né? Então, veja que aqui eu escrevi Schultz, e aí eu me lembro das separáveis, das homogêneas, do fator integrante, claro que em inglês, né? Por isso que está trocado, exata, linear, direta e substituição. Fiquem calmos que não é um bicho de sete cabeças, nós vamos ver cada uma delas. Talvez a mais complicadinha seja a de fator integrante, mas mesmo assim nós vamos torná-la numa simples, né? Numa exata, e aí ela vai ficar mais simples. Comecemos, então, pela linear e direta, né? Não começamos pelo S do Schultz, começamos pelo L, né? E não quer dizer que, se ela sendo linear, ela não possa ser outra coisa também, né? Esta daqui vai ser linear e direta. Bom, linear é porque o termo em Y, ele não está elevado ao quadrado, raiz, seno, enfim, né? Ele é linear. O termo em x tanto faz, né? Mas o termo em y ou suas derivadas, eles não estão multiplicados por ele mesmo, enfim, são lineares. Então, essa é uma equação diferencial linear, não há dúvida, e ela é direta, porque você resolve ela de maneira direta. Simplesmente você sabe que a derivada de y é só função de x. Então, o y basta integrar dos dois lados com relação a x, né? Você tem duas abordagens aqui. Ou integra com relação a x dos dois lados, que é o que é conceitualmente mais correto. Daí corta esse com esse. Integral de dy dá y, né? E aí integra todo o lado de lá, como aqui está colocado. E a integral de 1 é x. A integral de 2 é na 2x, é na 2x. Você pode também pensar o contrário, que a derivada disso é aquilo, né? E também a derivada de uma constante é zero. Eu sempre tenho que ter esse mais c envolvido. Aqui ao lado eu apresento um campo vetorial, tá? Então cada setinha dessas representa a inclinação de uma possível solução, né? E essa inclinação, né, ela foi dada ali por essa equação, que a derivada sempre era igual a 1 mais 2e na 2x. Quanto maior o x, né, é só olhar para essa fórmula, quanto maior o x, maior é a inclinação. O y não muda a inclinação, é só você olhar que se você só caminhar em y, a inclinação não muda, a inclinação só muda a depender do x. E essa curva azul é o y de x para uma determinada condição inicial. Para a condição inicial, y vale zero, né? Y vale zero quando x vale zero. A gente até pode ver se é verdade, ó. Tá aqui, ó. Essa é a condição inicial. Quando x vale zero, y vale zero. Nós poderíamos ter outras condições iniciais que nos levariam a outras soluções. Né? Temos infinitas soluções. O que vai particularizar a nossa solução é a condição inicial que deu essa curva azul e que a gente consegue ver que as derivadas da curva azul estão muito bem representadas aí. Essa é direta, né? Se toda a equação diferencial para resolver fosse uma aplicação direta de uma integral, nem precisaria de cálculo 4. Só com cálculo 1 bem feito eu resolveria. Agora, elas podem ser, ó, era Schultz, né? Então vamos agora para o S do Schultz, para o primeiro S de separável, né? Linear quase todas são, as não lineares são mais difíceis de solução, de se chegar numa solução. Então, uma equação separável é quando ela é definida assim, ó, quando a derivada
da função, ela não é mais só função de x, né? A direta, né, perceba que ela era só função de x. Agora, a separável é quando o que você isola é o produto de uma função de x por uma função de y. Isso é muito importante. Tá? Parece uma bobagemzinha. Ah, ela é função de x e y. Sim, ela é função de x e y. Só que ela tem uma particularidade, que é uma função pura de x vezes uma função pura de y. Isso lá em equações diferenciais parciais vai ser fundamental para entender o processo de solução. Tá? E aqui também ela ajuda bastante. Tá? Então vamos usar um exemplo, né? Aqui do lado, pede-se para resolver essa equação diferencial separável. Né? É até mais fácil de ver ela dessa forma aqui. Ah, é um monte de coisa multiplicando de y, né? E um monte de coisa multiplicando de x. Então, só y que multiplica de x e só f de x que multiplica de y. É uma forma de ver também. Eu não gosto tanto dessa forma. Eu vou tentar ver pela definição. Se eu separasse assim, ó, se eu fizesse dy que multiplica 1 mais x igual a y dx. Qual y aqui? Assim. Agora eu consigo ver que a derivada, né, ó, dy dividido por dx, estou passando o dx dividindo, né, é igual a 1 igual a y vezes 1 sobre 1 mais x. Ou seja, é uma função só de y vezes uma função só de x. Agora eu vi que é separável. E que vantagem que tem nisso? Pô, tem uma grande vantagem. Você pode fazer assim, dy dividido por y, passa esse y para lá, né? Igual a dx, passa o dx para lá, dividido por 1 mais x. Ou seja, eu deixei todos os dy com y e todos os dx com x. Agora fica mais fácil de ver o que é separável. Essa sim eu gosto, né? Desse formato aqui eu gosto muito para verificar que é separável, né? Tudo que é de y fica com y, tudo que é de x fica com x. Bom, o conceito de separável é esse daqui. Mas isso daqui também é uma forma de se acreditar que é separável, tá? Porque sair daqui e ir para lá é muito fácil, né? Ou o contrário. Bom, como é que eu faço agora? Bom, taca ali a integral dos dois lados, né? A integral de dy sobre y. Você tem que se lembrar o que é que derivado da 1 sobre y. Ah, é o ln de y. Ln, né, do módulo de y é igual... Aqui não vai ser muito diferente, tá? O que é que derivado vai dar 1 sobre 1 mais x? Bom, você vai ter que meio que pensar em regra da cadeia. Oi? Não, ln, né? Ln de 1 mais x, né? Porque a derivada desse cara, a derivada de tudo isso aqui, é a derivada desse dividido por esse. Então tá legal, é isso aí mesmo. E aí, você não pode se esquecer só de somar uma constantezinha aqui, que é a constante de integração, né? Que já envolve as duas coisas. Ah, mas aqui não tinha constante? Tinha, mas tu empurrou junto com a outra e virou só um C1. Eu não vou fazer aqui mais C1 e lá mais C2 só para me complicar. Soma constante com constante e dá constante mesmo, né? Muito bem, e como é que eu faço para isolar o y aqui, né? Bom, você vai ter que aplicar E elevado na, né? Então aqui vai ficar y igual a E elevado na tudo que está lá. E elevado na ln de 1 mais x mais C1. Às vezes eu poderia dar uma de... Que tal eu dar uma despertinho aqui? Não, nem vou me complicar, vou deixar assim mesmo. Não preciso dar uma despertinho. Daí aqui eu vou dizer que E elevado na ln de 1 mais x
vezes E elevado na C1, né? Porque a soma vira um produto, conserva a base, soma os expoentes, né? Esse corta com esse. E aí vai ficar 1 mais x, né? Vezes E elevado na C1. E está resolvido o teu problema. Esta aqui é a tua solução e que ela está muito mais bonita aqui. Y igual a E na C1 vezes o módulo, vezes, aqui em cima ela está melhor, né? Vezes o módulo de 1 mais x. Aí você usa esse mais ou menos, que na verdade o que você tinha encontrado era o módulo de y, né? Você tinha encontrado que o módulo de y era igual àquilo lá. Para você sumir com os módulos, você vai ter que colocar um mais ou menos. Tá? Só isso, porque se eu digo que o módulo de y igual a 2, isso não me garante que o y seja igual a 2, me garante que o y igual a mais ou menos 2. Então, essa daqui é a solução, precisa só colocar o mais ou menos. Claro que esse E elevado na C1, você pode substituir tudo isso aqui por um C2 também. Finalmente, nós encontramos a solução, né? Esta função aqui, ela é solução desta equação diferencial aqui, né? Ou desta equação aqui. Se você voltar um pouquinho para trás, até aqui, ó. Essa aqui está numa forma mais padrão, né? dy dx igual a y vezes 1 sobre 1 mais x, né? Isso dá certo quando y for C2 vezes 1 mais x. Eu não vou fazer isso na mão, mas eu vou fazer agora isso num software para nós entendermos se isso é verdade ou não. Esse ceia, ele pode ser qualquer coisa, a depender das condições iniciais. Então eu vou escolher ele 1 por enquanto, só para facilitar a minha vida. Eu vou dizer que y igual a 1 mais x, ou x mais 1. Depois eu posso colocar o negativo. Y. Muito bem. Eu vou tentar aproximar dessa derivada, né? Que é y vezes 1 sobre 1 mais x. Qual que é a derivada? Eu vou chamar de d de x. Agora eu estou calculando a derivada dessa função. A derivada dessa função é 1, né? Poderia ter feito na mão, eu também fui preguiçoso, né? A derivada dessa função é 1. Agora eu vou fazer esse y vezes 1 sobre 1 mais x. Eu vou fazer y de x vezes 1 dividido por 1 mais x. É claro que isso aqui deu 1 também, né? X mais 1 sobre x mais 1, né? Dá 1. Posso colocar um simplify aqui? Ele não fez, mas a gente sabe que isso aqui é 1, né? Um número dividido por ele mesmo só pode dar 1. Ele não fez aqui porque funções novas a partir de antigas eu vou ter um problema sério de domínio, né? Lá de cálculo 1 a gente viu isso, mas não vou entrar nesse mérito agora. Então, a derivada aqui valeu 1, né? E se eu substituir lá naquela função que me diz quanto que vale a derivada em função da função, também dá 1. Fica fácil, que 1 mais x vezes 1 sobre 1 menos x, né? Dá 1. Funçãozinha bem simples. Bom, nós comprovamos então que essa função é de fato solução dessa equação diferencial, que é igual à solução dessa equação diferencial aqui. Se a gente quisesse ser um pouquinho mais rigoroso, você pode botar um C aqui vezes, né? Vamos colocar C vezes. Agora, a derivada aqui com relação a x vai dar C. Eu vou colocar CC, porque senão ele pensa que é a velocidade da luz. E agora eu vejo também que se eu cortar esse com esse, só sobra o CC, pronto. Achamos CC igual a CC, nós comprovamos que essa aqui é, de fato, a solução. Bom, separável é moleza, né? Direto é mais moleza ainda, separável
é só deixar y com dy, x com dx. Não me parece difícil. Agora começam as que são um pouco mais complicadas. Que aqui no caso é o fator integrante. E nem é tão mais complicado aí. Né? Imagine que eu tenha essa equação diferencial ali, ó. Vou reescrevê-la. Y' mais meio de y igual a meio de E na T sobre 3. Essa é a EDO que eu quero resolver. Ela não é separável, você pode tentar deixar y com dy, x com dx, você não vai conseguir. Então, e ela muito menos é direta. Nós vamos ter que arranjar algum artifício para solucioná-la. Bom, eu vou imaginar o seguinte: quando eu pego um produto de funções agora e derivo ele com relação a x, eu vou pegar duas funções aqui, uma função y e uma função μ, né? Ambas são funções de x. Tá? Pela regra da cadeia, o que eu faço aqui é a derivada da primeira vezes a segunda, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. É assim que eu resolvo um produto. Bom, eu quero tentar deixar esta equação diferencial numa nova forma. Eu quero deixar ela... Eu quero isolar esse y vezes essa segunda função que eu nem conheço. Bom, essa segunda função talvez ela nem exista ainda. Para ela existir, eu vou forçar a barra. Eu vou multiplicar por μ de ambos os lados. Tá? Então, se eu colocar se eu multiplicar aqui por μ, né, todo o lado de cá por μ, eu tenho que, naturalmente, multiplicar todo o lado de lá por μ também. Né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Tem um μ aqui, um μ aqui e um μ aqui. Multipliquei dos dois lados por μ. Tá? Essa em preto aqui é a mesma equaçãozinha que eu tinha aqui em vermelho. O nome desse μ é fator integrante. Tá? É uma funçãozinha que eu estou multiplicando para facilitar a minha vida. Eu vou conseguir facilitar a minha vida com isso. Eu vou transformar a minha equação numa equação direta. Né? Lembre-se que equação direta era essa daqui. Vamos apagar para ver melhor. Equação direta era assim, ó, derivada é igual a algo que só é a função de x. É muito fácil, né? Só integra. O que eu quero fazer isso é a derivada de alguma coisa é apenas função de x. Daí eu só integro, fica muito mais fácil. Então, começo multiplicando por um μ que não existia, começo complicando minha vida. Tá? Mas eu sei que a derivada de uma multiplicação ela vai ser μ'. Bom, μ'' eu já tenho, então a primeira parte eu já tenho. Mais μ'y. Bom, então eu sei que tudo isso daqui é milhinha. Eu sei que milhinha é o que está na frente do y. Veja que o meu objetivo vai ser substituir tudo isso daqui por isso daqui só. Bom, μ'y eu tenho, m'y aparentemente eu também tenho. Então eu consigo descobrir o μ agora, que até então era uma invenção da minha cabeça. Porque eu sei que milhinha é μ sobre 2. Né? Milhinha é tudo que está multiplicando o y. Por quê? Porque é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes a primeira. Né? A derivada do segundo é μ sobre 2. Né? E assim, eu sabendo que a derivada do segundo é μ sobre 2, eu consigo achar μ. Tá? Veja que eu tive que já usar uma equação diferencial, porque isso aqui já é uma equação diferencial para resolver uma equação diferencial. Que louco, né? Então eu achei o μ.
Se eu multiplicar, então, por E na T sobre 2 desse lado e do lado de lá, né, eu consigo facilitar a minha vida, né? Veja, ó, multipliquei por E na T sobre 2 dos dois lados, e agora eu sei que tudo isso aqui pode ser resumido pela derivada do produto, né? Isso aqui é mi vezes y. E agora eu tenho uma equação direta, né? Eu tenho uma equação direta, porque eu integro com relação a t dos dois lados e encontro y. Porque se eu integrar do lado de cá, eu vou passar o dt para o lado de lá, que é até mais fácil, eu passo o dt para o lado de lá e integro, né? Daí, esse corta com esse, do lado de cá ficou E na t sobre 2 vezes y. E do lado de lá vai ficar aquela integral. Bom, aquela integral passa esse para o lado de fora, né? A integral de E na AT é 1 sobre A. Então, aqui vai ficar 6/5 vezes E na AT, né? 5t sobre 6. Mais uma constantezinha. Bom, lembre-se que tinha o E na T sobre 2 do lado de lá, ele vai ter que passar para cá dividindo tudo. Agora só ficou o Y. O Y é igual a tudo isso aqui. Agora eu tenho que fazer conta, né? Eu vou simplificar aqui, ó, esse 6 com esse 2, né? Vai virar 3/5, que está aqui, ó, 3/5. Agora eu tenho 5t sobre 6 menos t sobre 2, porque eu vou dividir esse sobre, né, sobre esse, que vai dar esse E na t sobre 3. Né? Se você tem dúvida, você vai fazer assim, ó, 5/6 menos 1/2, né? Vai tirar o mínimo aqui notadamente é 6. Né? 6/5, 6/3 menos 3, né? Isso aqui vai dar 5 menos 3, 2/6. 2/6 que dá esse 1/3 que está aqui. Bom, mais C dividido por E na T sobre 2, né? Que é a mesma coisa que vezes E na menos T sobre 2. Qual que é o objetivo do fator integrante, então? É transformar uma equação diferencial numa equação diferencial direta, né? E a direta eu acho a solução fácil. Guilherme, João, Ian, como é que tá? Tiffany? Tranquilo. Gustavo? Deu para entender. Aqui ao lado eu tenho apresentado o gráfico, né? Em preto de uma solução, em azulzinho tem de várias soluções, né? E esses risquinhos são as inclinações sem a setinha, não precisa de setinha, né? Eu só quero a inclinação da função. Então, esses risquinhos, né, eles são a derivada da função. Como é que eu encontro eles? Bom, a derivada, vamos ver se a gente consegue olhar aqui. Bom, a derivada da função vezes E, eu tenho aqui não. A derivada da função eu consigo isolando aquele dy lá, tá? Então, esses risquinhos eu encontraria fazendo assim, esquece os mi, né? Você faria assim, a derivada da função é igual a meio de E na T sobre 3 menos meio de Y. É assim que eu encontro cada um dessas inclinações, que vão depender do tempo e vão depender do Y, depende dos dois. Esse preto é a solução Y para o caso particular de Y de t igual a 0 igual a 1. Né? Mas nós temos outras soluções particulares, quando vale 2, quando vale 4, quando vale menos 2, é só acompanhar aqui o gráfico. Bom, e a coisa vai começando a complicar, né? Nós temos agora um outro tipo de equação diferencial aqui, que não é direta, não é nem linear, né? Pode ver que tem um y ao quadrado, ou um y vezes y, ou y', né?
Y vezes Y é Y quadrado, y vezes Y', também já tira a linearidade da equação. Uma equação exata, ela tem o conceito, são as equações que têm esse formato aqui, ó. Uma função de x e y vezes dx, mais outra função de x e y vezes dy igual a 0. Então, eu sou tentado a dizer que essa aqui é uma equação exata. Vamos entender o porquê aqui. Primeiro que esse y' aqui, ó, você pode traduzir ele como um dy, né, e deve como um dy vezes dx. Né? E aí, se você multiplicar por dx dos dois lados, né, esse dx some e esse dx vem parar aqui junto com esse azulzinho. Tá? Igualzinho como está lá. Então, essa aqui é exata. As equações exatas, elas são tão lindas, né, que a solução delas é tal que a derivada, vejam que aqui eu tenho a derivada de um φ com relação a x, a derivada de sua solução com relação a x é o que aqui aparece. Veja que o que aqui aparece é igual ao quadrado preto que eu vou fazer agora. Esse quadrado preto, ele é igualzinho a esse quadrado preto aqui. Bom, para eu achar a solução, basta eu integrar esse φ. Então, basta eu integrar tudo isso aqui com relação a x. Não é tão simples, porque o y também depende de x. Então, eu vou tentar fazer um caminho ao contrário. Vocês concordam comigo que esse φ aqui, ele, vamos supor que como mágica agora ele fosse dado. Como mágica. A gente já vai entender essa mágica. Se eu derivar essa mágica que caiu do além para mim, eu encontro tudo isso aqui. Como assim? Bom, a derivada desse cara com relação a x é igual à derivada desse com relação a x, mais a derivada desse com relação a x. A derivada desse com relação a x é muito fácil, é 2x. Agora, a derivada dessa segunda parte com relação a x não é tão simples assim. Qual será a derivada de x vezes y ao quadrado com relação a x? Não é y quadrado. Tomar cuidado, não é. É a derivada do produto que eu vou usar aqui. Né? Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, que vai dar y quadrado, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, mais a derivada do segundo vezes o primeiro eu já vou colocar. E qual que é a derivada de y ao quadrado com relação a x? Aqui é complicado, né? Não é só 2. A derivada de y ao quadrado com relação a y seria 2y, né? Mas então aqui eu vou ter que escrever que é 2y vezes dy dx, né? Aplicar a regra da cadeia. Aplicar a regra da cadeia, né? Que é o que eu fiz aqui, ó. 2y vezes dy dx, né? Vezes o x, que é o primeiro, né? Então, tomar cuidado aqui, né? Que quando eu faço a derivada desse com relação a x, né? Sempre regra da cadeia. De novo, a derivada desse pontilhadinho é tudo esse pontilhadinho que eu estou fazendo aqui, ó. Por enquanto, a função caiu do além. Agora, nem sempre isso nunca vai cair do além. Né? E outra coisa, como eu descubro se uma se uma equação é exata ou não? A maneira mais fácil é a seguinte, bom, eu já aprendi que o pedaço que fica sozinho
É o pedaço que eu consigo fazer a derivada com relação a x sem aplicar a regra da cadeia. E esse outro pedaço aqui eu ainda não aprendi, mas essa é onde eu apliquei a regra da cadeia, é a derivada de φ com relação a y, né? Regra da cadeia é derivada de φ com relação a y vezes dy de x, né? Na verdade, isso aqui é a regra da cadeia, né? Você deriva com relação a u vezes du de x, né? Só que aqui eu chamei de y e não de u, né? O que é a regra da cadeia? Né? Se eu não chamar algo de u e depois derivar du de x. Vamos fazer de novo aqui, ó. Tá? Como é que eu faço essa derivada aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui, linha? Né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo, ok. Então, mas tudo em função de x, né? Quadrado, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Mais a derivada do segundo. Agora, a derivada do segundo é que mais, então, y quadrado derivado vezes o primeiro. Agora, tudo isso aqui vai ficar y quadrado. E qual que é a derivada do y quadrado? É derivada com relação a x. Então, eu vou fazer a derivada com relação a y vezes dy de x. Ah, tá. Não, agora eu entendi. É porque eu não prestei atenção na questão de você fazer ela em relação a y. Eu tava criando teoria estranha aqui já. Mas agora eu entendi. Obrigado. Como é complicado isso aí, né? Então, sim. Tudo que está amarrado com o y', é a derivada com relação a y. Tá? Então, eu consigo observar aqui claramente, tá, que tudo que está amarrado com o y' é a derivada da função com relação a y. O x fica constante, então não tem problema nenhum, tá? O x é como se fosse constante. E o lado de cá é tudo derivada com relação a x. Bom, se o pedaço independente é derivada com relação a x e o pedaço que está pendurado na derivada é derivada com relação a y, que tal eu pegar aquela derivada com relação a x e agora eu vou derivar ela com relação a y? Por quê? Porque isso vai ter que ser exatamente igual à mesma função que antes derivada em relação a x, agora derivada em relação a y. Tá? Derivar primeiro com relação a x e depois com relação a y tem que ser igual a derivar primeiro com relação a y e depois com relação a x, não importa a ordem. Isso, na verdade, é só para ver se essa função aqui, se essa equação é exata ou não. Tá? Essa equação vai ser exata se existir uma função φ, tal que a derivada dela seja igual a tudo isso aqui, ó. E se eu não conhecesse a função φ? Se eu conhecesse só o pedacinho, que é a derivada dela com relação a x, e o pedacinho que é a derivada dela com relação a y. Porque a coisa mais natural é eu não conhecer a função φ. O que acontece na prática, né, é que esse trecho aqui, ó, eu não conheço. Eu só sei que talvez Deus queira que exista uma função φ tal que a derivada dela com relação a x seja esse primeiro pedaço e a derivada dela com relação a y seja esse segundo pedaço. Agora eu vou verificar se tal função φ existe. Eu nem sei quanto que ela vale, eu só vou verificar se ela existe. Bom, se ela existe e esse pedacinho é ela com relação a x, bom, a φ com relação a x e y, né, e não só com relação a y, né? Aqui é com relação a x e y, vai ser igual a, vou fazer com relação a y, então vai ser igual a 2y. Φ com relação a y e x, nessa ordem, agora vai ser igual a
Bom, se eu vou fazer com relação a x, vai ser 2y. Então, essa equação é exata. Tá? Existe tal função. Eu só não sei qual é. Tá? Existe uma função φ tal que ela derivada com relação a x e y dá 2y. Me cabe agora encontrar essa função φ. E que a derivada dessa função φ com relação a x é 2x mais y quadrado, e que a derivada dessa função φ com relação a y é 2xy. E agora, meu amigo, você vai ter que encontrar φ. Bom, se a derivada de φ com relação a y é 2xy, eu digo que φ é igual a integral de 2xy de y. Porque dφ de y é 2xy. Legal. Eu acho que aqui eu já comecei bem. Eu posso dizer que φ é igual a 2x, né? Passa para fora o x. Integral de y, que vai dar y quadrado sobre 2, mais uma constante. E eu não diria nem mais uma constante, mais uma funçãozinha de x. Né? Eu vou chamar aqui mais uma função de x. Por quê? Porque qualquer função de x derivada com relação a y dá zero. Né? Então, esse aqui é a função φ. Eu encontrei aqui que a função φ é igual a xy quadrado, xy, né, porque cortou esse com esse, né, mais uma função de x. Vamos só dar uma conferida nisso? Se eu derivar esse cara aqui com relação a y, dá 2xy? Dá, né, fica bem fácil. 2xy, né, e esse aqui dá zero. Tá ok. Bom, o problema é que aqui fica um f de x que eu não quero. Tudo bem. Vamos ao próximo passo. Eu vou derivar essa função que eu encontrei com relação a x. Tá? Por quê? Porque essa derivada eu vou igualar aquele cara lá, ó. Derivada com relação a x vai ser... Veja que agora é a derivada parcial. Né? Y quadrado. Y quadrado, né? Mais f', né? É com relação a x, mais f' de x. Isso vai ser 2x mais y quadrado. 2x mais y quadrado igual a y quadrado mais f' de x. O 2x mais y quadrado eu tirei aqui de cima, que era lá da minha equação, né? Isso eu já tinha. Agora eu corto este com esse, f' de x igual a 2x. É uma equação direta, eu consigo achar f de x aqui, que é igual a x quadrado mais uma constante. Se eu achei o f de x, eu acho que eu achei aquele cara lá. Porque eu vou substituir ele lá. Outra cor, né? Outra cor para continuar colorido. Então, a minha função φ, claro que ela é função de x e de y, ela é igual, então, x y ao quadrado mais x quadrado. Mais c. Eu não precisaria colocar esse mais c, mesmo porque... Mas deixa o mais c. Tá? Deixa o mais c, porque eu vou derivar ela em relação a x, em relação a y. Eu só vou conferir se isso aqui agora está ok e se isso aqui está ok. Derivo com relação a x mentalmente, né? Aí eu vou ter aqui 2x, esse vai ficar legal. E derivo com relação a x mais y quadrado, derivo esse, morreu, tá certo. Derivo com relação a y, vai dar 2yx, tá legal, né? Então essa função não caiu exatamente do céu, né? Eu coloquei aqui, vamos apagar,
como nós encontramos ela. Nós encontramos, x² mais xy ao quadrado. Poderíamos colocar aqui mais um c, tá? Poderíamos. Mas nós optamos por não colocar esse c agora. Se você colocasse sem problema nenhum, porque você vai derivar tudo isso aqui com relação a x mesmo, esse c vai dar 0, então não faz diferença nenhuma. Aí você vai dizer que a derivada dessa função φ, ela, por quê? Porque tudo isso aqui é igual à derivada da função φ. Nós já vimos que se nós derivarmos φ, nós vamos encontrar esse 2x mais, agora vem a regrinha da cadeia que nós fizemos lá no comecinho. A derivada do primeiro vezes o segundo. Mas agora vem a regra da cadeia. O segundo, vezes a derivada com relação a y, 2y vezes y'. Tá? Tudo isso igual a 0. Então, tudo isso aqui vai ser resumido por esse cara aqui, ó. Bom, a derivada de φ igual a 0, continua a mesma expressão, E agora você vai dizer que tudo isso daqui, poderia ter o mais c aqui sem problema nenhum, tá? Igual a 0, Daí você teria aqui o mais c, vamos chamar igual a c1, daí mais c, igual a c1, daí esse soma com o outro e vira uma nova constante que dá tudo na mesma. Tá? Agora, aqui nós temos uma solução implícita da equação diferencial. Claro que esse y aqui está ao quadrado, Você ainda pode dizer que y igual a raiz quadrada de c menos x², tudo isso dividido por x, e coloca um mais ou menos ainda aqui, porque é raiz quadrada. Bom, se você isolar esse y, você vai encontrar as funções que são solução, Aqui eu tenho soluções para várias constantes. E o campo vetorial delas, O campo vetorial delas é encontrado simplesmente isolando esse y'. Então, seriam bons exercícios, Nós encontrarmos aí o campo vetorial, e as várias soluções, a depender ou da condição inicial ou do valor de c, que de certa forma quer dizer a mesma coisa. Eu sei que o Gustavo está louco para perguntar alguma coisa quando ele coça a cabeça dele, Pode perguntar, Gustavo, o que posso ajudar? Ô Ângelo, antes de mais nada, bom dia, tá, professor? É o seguinte, eu acho que pela própria definição da equação exata que o professor trouxe ali pra gente, a nossa constante, não importa o valor que ela vai assumir, por causa da própria definição ali, que tem que ser 0. Para ela ser 0, ela tem que assumir os valores das variáveis. Então, independentemente do que eu quiser fazer com a constante, a não ser que seja implícito no problema que eu tenho que fazer esses gráficos que o professor está solicitando para a gente, das possíveis soluções das variações x e y. Caso contrário, acho que nem precisaria pôr, igual o professor falou ali para a gente. É uma informaçãozinha extra mais que está na definição, para a gente não precisar se enrolar lá na frente e ficar desesperado na hora da prova. Ai, meu Deus, a constante aqui. Exato mesmo. O gráfico nem precisaria estar aqui. A solução, e pode inclusive a solução ser deixada nessa forma implícita, porque daqui para frente não é nem cálculo 1, é outra coisa. Cálculo 4 tá até chegar nessa equação aqui, Porque daqui para frente, dessa equação para frente já é cálculo 1 e depois é coisa mais fácil. O difícil mesmo é você chegar nessa conclusão que existe uma função, tal que a derivada com relação a x mais a derivada com relação a y vezes y' dá igual a 0. E daí existe essa solução φ, e depois todas as tramóias que nós fizemos para achar, integramos com relação a y, depois derivamos com relação a x, igualamos as duas derivadas, e chegamos nela.
Professor, o Vitor fez um questionamento ali no chat, assim, não... φ derivado em y não pode ser zero para poder isolar o y, certo? Agora deixa eu entender a tua pergunta. Φ derivado em... Ah, tá, se o φ derivado em y fosse zero, ferrou, né? Daí nem é mais equação diferencial. Né? Daí simplesmente some, né? Então, o φ derivado com relação a y nunca vai poder ser zero, senão não é equação exata, sim. Vai virar outro tipo de equação, né? E nem diferencial, né? Porque... Acho que é a mesma dúvida que eu tive antes, professor, que daí é porque como fala que o y ali, quando a gente deriva ele em função de y para fazer aqueles reajustes com a função dy dx, daí dá uma confundida, sabe? Uhum. Acho que foi isso. Mas concordo que daí esse pedacinho aqui vira zero, né? Sim. Esse pedacinho vira zero, né? E se não tem y', não tem equação diferencial. São coisinhas que vão aparecendo que não são fáceis, né? Mas agora, nós temos um desafio aqui muito pior, Vitor. Tá? E quando ela não for exata, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é a derivada com relação a x. Então, eu vou encontrar agora a derivada com relação a x e y. Bom, se eu fizer as continhas aqui, eu vou encontrar... Bom, isso aqui é com relação a x. Eu vou querer derivar com relação a y, então vai ficar 3x mais 2y. Agora eu vou pegar essa aqui, que já estava com relação a y, e vou derivar com relação a x. Aí eu vou ter 2x mais y. E o que aconteceu? Para o meu azar, eu achava que existia uma função φ, que foi derivada com relação a x, depois com relação a y, mas eu vi que não é bem assim, porque eu derivei aquela que era derivada com relação a x, a relação a y, depois deu isso. Aquela função que eu achava, que era derivada com relação a y, derivei com relação a x, deu essa outra coisa. Então, não é exato. Tá? Não existe uma função φ, pelo menos ainda não, derivada com relação a x, né? E em outro momento derivada com relação a y, porque eu fiz a derivada cruzada e elas não deram iguais. Então eu não posso aplicar mais essa técnica tão linda, né? Que era a derivada com relação a x, né? Dessa função φ igual a zero. Tá? Não posso mais fazer assim. Mas eu sou teimoso. E eu vou transformar uma não exata numa exata. E para isso eu vou multiplicar por um fator do lado de cá e outro fator do lado de lá. Um fator μ dos dois lados. O mesmo fator integrando. Só que a forma de achar não vai ser exatamente a mesma, né? Bom, primeiro, para uma equação ser exata, esses dois têm que ser iguais, né? Então, a gente vai dizer, né, que a gente vai começar partindo dessa ideia, que a função φ, derivada primeiro é com relação a x, e depois com relação a y, tá? O m é a mesma coisa que o φ derivado com relação a x, tá? E o n é a mesma coisa que o φ derivado com relação a y. Então, você vai dizer que o φ derivado xy, né? Você vai querer que ele seja igual ao φ derivado y e depois x. Só que isso não é verdade. Bom, então você vai colocar o μ multiplicando, né? Esse aqui é o φ derivado com relação a x e esse é o φ derivado com relação a y. A partir de agora nós vamos usar m e n para não ficar com muita derivada. Com esse μ, pode ser que seja verdade. Sem o μ, a gente já viu que não é verdade. Tá? É diferente. Bom, então, eu vou colocar esse μ. E qual que seria esse μ? Agora, isso que nós vamos descobrir agora. Bom, esse μ é uma função que pode ser de x e de y. É uma outra função.
Vou aplicar a derivada do produto aqui, tá? Então, o primeiro, ou o segundo vezes a derivada do primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, igual, né? Ao segundo vezes a derivada do primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Do lado esquerdo a derivada em relação a y, do lado direito em relação a x. Agora eu vou juntar os termos que tem só mi, né? Que é esse cara aqui e esse cara aqui. Simplesmente juntei, né? Os termos que tem só mi estão aqui. E me pareceu muito difícil. Bom, eu, no auge do desespero, chego no auge do raciocínio e vou pensar, bom, mi é uma função de x e de y. Eu vou forçar a barra. Eu vou dizer que eu posso ter infinitos mi's, né? Eu posso ter infinitos mi's que façam isso aqui ser verdade. Eu vou escolher um mi bem fácil. E o mi bem fácil que eu vou escolher é um que é só a função de x. Eu estou forçando a barra. Se ele é só a função de x, então esse aqui vai dar zero, porque é derivada com relação a y, né? E agora fica mais fácil, eu vou isolar o mi(x), né? Tenho o mi(x) isolado aqui. Mi(x) é igual a de mi de x, né? Pronto. E encontrei uma fórmula para achar o fator integrante. O que é o fator integrante? É pelo quanto eu vou ter que multiplicar essa equação dos dois lados para tornar ela exata. Então, mi, né, derivada de mi com relação a x, é igual a my, que está ali, 3x mais 2y, menos nx, então menos 2x menos y, sobre n é x quadrado mais xy, vezes o mi. Não podemos esquecer desse cara aqui, vezes o mi. Esse mi(x), eu vou escrever ele assim, mi(x) sobre mi, né? Passar esse dividindo. Daí eu já me lembro de mi' dividido por mi, a solução dessa equação diferencial. 3x menos 2x dá x. 2y menos y dá y. E aqui embaixo eu posso escrever como x que multiplica x mais y. Isso vai facilitar muito a minha vida, porque eu posso cortar esse com esse. Olha que maravilha. Então, mi' sobre mi igual a 1 sobre x. Agora eu tenho que me pensar, bom, ou eu resolvo essa equação, ou eu começo a pensar qual a equação que derivada dividida por ela vai dar 1 sobre x. Me parece que mi igual a x é uma solução, né? Vamos pensar, né? Se eu disser que mi é igual a x, né? Mi' igual a 1, né? Faz todo sentido do mundo, né? Faz todo sentido do mundo. E foi o que eu fiz aqui, ó. Chegamos que mi igual a x. Bom, se mi igual a x, né, você multiplica por x do lado de lá e do lado de cá da equação. Ou seja, todo esse pedaço aqui vai ser multiplicado por x. É o que está representado aqui, por esse psi de x, né? É aquilo lá multiplicado por x, e esse psi derivado com relação a y, né? É esse pedaço aqui também vezes x. Agora, né, existe uma função psi, que quando derivada com relação a x dá aquilo, e que quando derivada com relação a y dá aquilo. Será que é verdade? Bom, vamos ver, né? Essa aqui caiu do céu ainda, tá? Eu vou pegar essa função psi de x e vou derivar ela com relação a y, né? Só para ver, né, se esse cara aqui é igual a psi yx, pelo menos mentalmente, né? Mas acho que vamos ter que fazer na mão também. Isso aqui vai dar 3x quadrado mais 2xy. Vamos ver do lado de lá. Vou derivar com relação a x, 3x quadrado mais 2xy. Ah, tá. Agora é exata. Se é exata, depois em casa vocês vão descobrir como encontrar essa função psi.
né? Integra essa com relação a y, deriva o que você achou com relação a x igual às duas e você vai achar a função psi. Essa função psi, agora você iguala ela a zero. Né? Por quê? Porque ela estava sempre igualada a zero, né? Ela foi feita igual a zero vezes o mi dá zero. E aí você encontra a solução. De novo, aqui não tem como, até tem, mas não é necessário isolar o y. Tá? Deixa em forma de função implícita mesmo, não tem problema algum. Você poderia isolar, mas não é necessário. E aqui eu não coloquei nem o gráfico, tá? Não coloquei nem o gráfico. Deixo como tarefa para vocês da aula de hoje. Eu falo mais com eu e com o Gustavo, os outros que apareçam mais para eu falar para eles também. Tá? Encontre esse φ. Tá? Encontre de novo a solução de tudo isso aqui, ó. Mas principalmente encontre esse φ. De novo, para encontrar esse φ é só integrar esse com relação a y. Daí você encontra o φ. Deriva ele com relação a x e iguala com outro derivado com relação a x. E aí você encontrou o φ inteiro.